O Campeonato Brasileiro chega na sua última rodada com dois clubes grandes, dois times do Rio de Janeiro, ameaçados de rebaixamento. Vasco e Fluminense podem cair. Ou os dois caem, ou apenas um sobrevive nessa reta final. Márcio, a situação dos times do Rio, dois grandes, Fluminense, campeão brasileiro em 2012, e o Vasco, um grande do Rio também, ameaçados de rebaixamento. A nossa edição impressa do Estadão desta segunda-feira, trouxe esta capa aqui, ó. O zagueiro Cris, capitão do Vasco, com uma cara de agonia total. Cris, que esteve envolvido naquele episódio do Cruzeiro, em que ele e Júlio Batista conversavam para que o Vasco pudesse ganhar e fazer gols no Cruzeiro. Márcio, é uma situação difícil. É uma situação difícil, enredos parecidos, né? O Vasco troca no comando, o Fluminense também troca no comando durante o campeonato. Inclusive, hoje o Fluminense com o técnico que era do Vasco, né? Realmente a situação é muito difícil, a do Fluminense um pouco pior. O Fluminense em todos os cenários que você faz, né, hoje, todas as projeções, o Fluminense só se salva em uma, então realmente é complicado. Ele tem que ganhar o seu jogo, torcer para outros times tropeçarem, e se o Fluminense cair, vai ficar marcado, né, na história do Campeonato Brasileiro, porque vai ser o primeiro campeão a cair no ano seguinte, né? A marca hoje é do Corinthians, que foi campeão em 2005, naquele ano da MSI, do pênalti de Fábio Costa, que o juiz não marcou em cima do Tinga, enfim, caiu em 2007. E o Fluminense, se cair esse ano, vai ser um ano, né, no ano seguinte ao título. Ou seja, é um momento triste para o futebol carioca, né? O Vasco podendo voltar de novo para a Série B, o Fluminense também. Realmente é uma situação muito difícil e vai ser muito complicado dos dois times reverterem, né? Talvez o Vasco um pouquinho mais de chance de salvar, o Fluminense realmente a situação tá difícil. Qual que é a posição desses dois clubes na tabela? Olha lá, o Vasco, vamos tirar aqui, né, Náutico e Ponte que já foram, né, já estão na Série B. Você tem o Fluminense que tem 43, depois o Vasco com 44, Curitiba com 45, Criciúma com 46. Inter com 47, o Português com 47 também, ainda, né, tem aquela pequena chance de cair. Matematicamente, mas a Lusa joga contra o Grêmio em casa, um empate, favorece os dois, a Lusa se salva e o Grêmio fica com o vice-campeonato. E o Inter joga contra a Ponte Preta já rebaixada, e que vai dar total atenção aqui à final da Copa Sul-Americana. Então eu já tiro esses dois da disputa aí para não cair, né? Aí o Criciúma tem um jogo difícil, Botafogo, né, fora de casa. O Curitiba joga com o São Paulo, em Itu, porque o Morumbi tá punido aí pelo STJD. O detalhe do Curitiba aqui, desse jogo em Itu, o Curitiba só ganhou um jogo fora de casa durante o campeonato todo, ou seja, né, pode ser um alívio aí um pouco, algo positivo para os times do Carioca. O Vasco faz um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense fora de casa, o Atlético ainda briga pela vaga na Libertadores, e o Fluminense pega o Bahia fora de casa, que teoricamente é um jogo mais fácil do que o do Vasco, porque o Bahia já se garantiu na Série A com a vitória contra o Cruzeiro nesse final de semana. Então tá garantido, mas mesmo assim, imagina com um jogo de festa, o Bahia não vai querer perder, né? Então você vê que a situação realmente dos dois times é muito complicada. Então o Vasco pega o Atlético Paranaense lá e o Fluminense joga com o Bahia fora também, em Salvador. Exatamente. São duas pedreiras. São clubes que não se prepararam, são clubes que abusaram da troca de treinadores, são clubes que deixaram essa situação chegar até a última rodada. O Vasco, é assim que a gente pode ver. Então, Vasco o Vasco, por exemplo, foi um time que foi bagunçado desde o começo, né? Você começou o campeonato com o Paulo Autori, que depois foi para o São Paulo, você mudou para Dorival Júnior, agora você está com Adilson Batista, enfim, é um elenco que realmente você imaginava desde o começo que ia sofrer, porque foi um elenco que foi buscando peças em outras equipes, jogadores que não estavam rendendo em outros times acabaram indo para o Vasco, caso do André, que agora foi afastado. Enfim, realmente você via que a situação do Vasco desde o começo... Teve atraso de salário, jogador que não quis jogar. Exatamente, perdeu o Juninho Pernambucano, que realmente foi um desfalque na reta final ali, que acabou complicando. O Fluminense, eu acho que foi um campeonato que ele não acreditou que poderia cair. Era o campeão, tinha bons jogadores, enfim. Aí ficou nessa definição, sai Abel Braga, não deu certo. Fred se machuca. Fred é uma situação realmente em que é difícil, né, cara? Ele, não sei, tá se poupando para a Copa do Mundo, e aí o Fluminense, né? Realmente ficou fora, enfim, claro que ele me parece preocupado, estava lá xingando, inclusive, lá no domingo nas arquibancadas, lá no sábado nas arquibancadas, enfim. Mas é complicado, né, cara? O cara, é uma situação meio estranha essa do Fred, prefiro até nem
nem duvidar do jogador, né? Mas enfim, o cara poderia estar ajudando nessa hora do sacrifício, enfim, poder ajudar um pouco o Fluminense, mas realmente é um time que você vê bons jogadores, mas não encaixou. Não encaixou na mão do Luxemburgo, não encaixou na mão do Abel e agora não está encaixando na mão aí do Dorival Júnior, que vai ter a proeza, né? Se cair, de ter passado pelo Vasco e também pelo Fluminense, os dois caírem para a segunda divisão. O futebol carioca então vive essa situação. Flamengo campeão da Copa do Brasil, Botafogo lutando por uma vaga na Libertadores e Vasco e Fluminense ameaçados de rebaixamento.